Boa noite, amigos. Que Jesus esteja conosco nessa noite. Bem, nós escolhemos para falar hoje do tema São chegados os tempos. Isso porque nós estamos vivendo tempos que nós provavelmente jamais sonhamos estar passando. São momentos que parece que o mundo virou de ponta cabeça, que tudo está de pernas pro ar, onde de repente tudo para, nós desaceleramos e com certeza é um momento único na nossa história, é um momento que é um marco para todos nós. E nesse momento nós realmente vemos um mundo totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados. Um momento sempre onde a nossa sociedade, tão competitiva, tão cheia de disputas, tão rápida, tão ágil, tão acelerada, onde tudo acontece em questão de segundos, isso por conta dos diversos avanços na tecnologia que nós chegamos, desacelerou, parou. Hoje nós temos que ficar em casa, nos isolar. Nós não temos escolas funcionando, as crianças estão em casas, não tem mais passeios, cinemas, diversões, aquilo que todos nós estávamos habituados a fazer sempre. Essas diversas mudanças que a gente está experimentando, elas trazem verdadeiras convulsões para o nosso mundo todo. E isso vai se agravando quanto mais isso dura. Vai trazendo para todos nós a incerteza, a insegurança, o medo. E é normal que nós acabemos sentindo tudo isso nesses instantes, pois aquilo que a gente estava habituado, a condição que nós achávamos a condição normal, corriqueira, de repente não existe mais. E agora? O que fazer? Como lidar com essa nova realidade? É como se nós estivéssemos atravessando esses dias cheios de tantas notícias preocupantes, de tantos números, que a gente às vezes fica acompanhando, preocupado, desesperado, ou a ponto de se desesperar. A melhor alternativa muitas vezes é abandonar as notícias, os noticiários, os números, pelo menos por um tempo, porque isso imprime uma carga muito grande sobre todos nós. Isso vai fazendo com que a gente passe realmente momentos mais agitados, imprevisíveis, diante desse cenário todo que a gente contempla. Parece que a gente está atravessando uma verdadeira tempestade. E é nesses momentos de tormenta que a gente sente a presença da dificuldade, do risco, que continua, fazendo com que a gente tenha medo. A gente sente uma ameaça crescente perto da gente. Esse risco que a gente percebe faz com que a gente também comece a enxergar outras coisas. A importância, por exemplo, de nós preservarmos a vida. A vida e a preservação dela ganharam maior destaque, a maior relevância nesse momento. E aí deixam de ter a mesma relevância de antes as realizações, os sucessos, as conquistas, as disputas, os bens. Nós vemos que nós todos somos muito parecidos. Esse momento veio realmente para nos nivelar. Não existe muita diferença entre ricos, pobres, bem-sucedidos, mal-sucedidos. Não há garantias nesse momento que dependam da condição social, financeira, etnia, da cor, do credo. Todos nós somos colocados em posição de igualdade.
e tudo aquilo que nós temos como referência, como patrimônio, como identidade, já não serve para esse instante. De uma hora para outra, isso tudo pode ser levado no meio dessa tempestade. Então nós passamos a refletir sobre as coisas que realmente são as mais importantes para todos nós. Muda diante desse cenário essa nossa percepção daquilo que é o mais importante. Por exemplo, a manutenção da nossa atividade econômica, do lucro, do ganho, a sustentação da riqueza que nós conhecemos, cederam espaço forçadamente para a vida, para a sua preservação. E como todos nós nos vemos obrigados a permanecer em casa, a grande maioria de nós, pelo menos, inevitavelmente, nós temos que nos voltar para o nosso lar, para a nossa família. E vai havendo esse encontro que a gente já não estava acostumado. Pais que passam agora mais tempo com seus filhos que passam mais tempo em casa, companheiros, companheiras, amigos, irmãos, todas as pessoas que convivem sob o mesmo teto passam agora mais tempo juntos, tendo que conviver, tendo que lidar uns com os outros, com as suas manias, com as suas dificuldades, com as suas fortalezas. É aí que todos nós somos convidados ao exercício do ensinamento que Jesus nos deixou, do amor ao próximo. E dessa vez, o próximo está realmente bem pertinho da gente, muito mais próximo do que a gente poderia imaginar. Isso faz lembrar, esse ensinamento, uma outra pessoa que, tomando desse exemplo de Jesus, do amor ao próximo, pelo menos é atribuído a ela, uma frase que dizia que se nós desejamos fazer alguma coisa pela paz do mundo, pela melhoria dele, que nós deveríamos ir para a nossa casa e amar a nossa família. Essa frase é atribuída a Madre Teresa de Calcutá. E esse cenário cinza, incerto, que a gente está passando, né, esse cenário tempestuoso, vem trazendo junto com ele um grande temor, uma grande incerteza. E acaba lembrando um outro momento registrado nas Escrituras também, no Evangelho de Lucas, em que Jesus, junto com seus discípulos, estava no mar, no barco, dormia tranquilamente, quando se levanta uma grande tempestade que deixa todos eles atemorizados. E nós também, passando por esse nosso momento de tempestade, naturalmente vamos sentir medo, vamos ter essa percepção do perigo, da dificuldade. Isso faz parte de nós, faz parte da nossa condição humana. Isso está na nossa ancestralidade. Mas aí é preciso que nós façamos uso daquilo que nós temos de diferente, daquilo que nós fomos dotados a mais, que é a nossa inteligência, o conhecimento, a razão, para poder refletir e utilizar esses momentos para o nosso crescimento, mantendo a nossa fé, o nosso entendimento, mas também, principalmente, a nossa confiança. Nós devemos então lembrar de uma outra passagem registrada no Evangelho, em que Jesus afirma que nós vamos ter aflições no mundo, mas que é preciso manter o bom ânimo. A nossa época, por exemplo, em que nós alcançamos um enorme desenvolvimento tecnológico que nos traz tanto conforto,
né, tanto bem-estar em decorrência disso, tantas facilidades que nós temos hoje, faz com que toda essa comodidade no cenário de adversidade nos faça focar a visão, o nosso olhar para as dificuldades, para os problemas, para tudo aquilo que contraria a nossa expectativa, o nosso desejo, as nossas ambições, para tudo aquilo que de alguma maneira nos causa algum desagrado. A gente acaba esquecendo com isso que na condição que nós nos encontramos, no mundo em que nós nos encontramos, que ainda é um mundo de provas e expiações, como dito por Jesus, nós vamos ter aflições. Só que com isso a gente precisa aprender a trabalhar esses momentos, essas situações, para nos fortalecer, para desenvolver o nosso senso de moralidade. Nós, ao longo do tempo, temos experimentado diversas outras dificuldades, guerras, calamidades, terremotos, tsunamis, várias situações que nos levam justamente a esse desafio de cada um de nós, de buscarmos meios de superar essas dificuldades. E nós somos novamente convidados a esse exercício. E hoje nós temos, como nós falamos de conhecimento, de aprendizado e de inteligência, nós temos a ciência para nos auxiliar. A ciência que tem nos proporcionado o nosso desenvolvimento intelectual, todo esse bem-estar, todo esse conforto que a gente se habituou. E hoje a ciência também nos auxilia a melhor compreender, estudando e analisando o nosso comportamento humano, para que a gente possa fazer uso disso da melhor maneira possível. A psicologia, por exemplo, é uma ciência que tem se encarregado dessa análise comportamental, em busca da melhoria da nossa condição. Mas justamente devido a esses períodos de dificuldades, períodos como, por exemplo, de guerras, após principalmente a Segunda Guerra, a psicologia acabou se voltando muito mais a tratar os transtornos, as dificuldades, os inúmeros problemas, os traumas trazidos por situações tão graves quanto as guerras pelas quais nós temos passado. E com isso, essa mesma ciência, por exemplo, também se focou mais em tratar e amenizar problemas. De maneira geral, todos nós adquirimos esse hábito de focar nos problemas, nas dificuldades, a temer quando alguma coisa muda, quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando temos qualquer tipo de ameaça ao nosso estilo de vida até então. Isso nós podemos perceber no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Tantas opiniões diferentes sobre o que deve ou não deve ser feito nesse momento de pandemia que afeta o mundo inteiro. Não existe ainda aquilo que seja definido como certo ou como errado. Estamos em um momento de aprendizado. Mas cada um de nós, diante das dificuldades e dos problemas, acaba esquecendo de algo muito importante, que é ser grato, aprendermos a agradecer por aquilo de bom que nós tivemos em nossas vidas, pelas amizades, pela família, pelos amigos, pelo lar, seja pelo que for. Todos nós temos algo pelo que nós devemos ser gratos. E esse momento é um momento que nos convida a mudanças. Mudança, por exemplo, como da própria psicologia. Ela, que até então era voltada mais para tratar problemas e dificuldades, passou a se voltar nos últimos tempos ao estudo dos nossos pontos fortes. Algo chamado psicologia positiva, que leva justamente através desse estudo dos pontos fortes e das virtudes de cada indivíduo
nesse enfoque do nosso melhor lado, do nosso lado positivo, aquilo que nós temos de bom, de virtuoso, da nossa melhor expressão, para que isso se sobreponha ao resto, para que isso se sobreponha às dificuldades, ao invés de apenas tentar buscar o que tem de errado, o que precisa ser solucionado. Passou-se a ver que as pessoas consideradas felizes, pessoas de sucesso, têm dificuldades como todos nós, têm problemas, mas os enfrentam muitas vezes de maneira diferente. E é esse estudo que visa trazer meios para cada um de nós de lidarmos com as dificuldades, nos fortalecendo cada vez mais. Isso acaba lembrando uma outra passagem, uma narrativa que tem na Bíblia, aquela passagem do óbolo da viúva, onde uma mulher muito pobre, muito humilde, acaba fazendo algo impensado. Ela sacrifica sim, do pouco que tinha, mas com a genuína intenção de fazer o melhor por aqueles que necessitavam, dando as poucas moedas que tinha a benefício dos outros. Isso mostra que cada um de nós tem meios de colaborar, com o mínimo que seja. E às vezes não é necessariamente algo material. Nós podemos dar a nossa boa vontade, podemos dar o nosso amparo, o nosso afeto, nos voltar para cada um de nós. A doutrina espírita fala da nossa necessidade de promover a reforma íntima. É olhar para dentro, é trabalhar aquilo que existe em nós e precisa ser modificado. E que momento melhor do que esse agora, em que nos vemos voltados para o nosso interior, para os nossos lares, para a nossa família, para o nosso próximo. É o momento dessa descoberta e desse trabalho. Há também uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 40, intitulada Tempo de Confiança, onde Emmanuel faz comentários a essa passagem da tempestade acalmada por Jesus. E ele nos lembra que nesses momentos de dificuldade, naquele momento também, a tempestade que se formou, ela provocou a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes também. E eles foram procurar a ajuda de Jesus, se socorreram deles. E nesse momento, Jesus foi e acalmou aquela tormenta, aquele momento difícil, mas virou para os seus discípulos e perguntou: onde está a vossa fé? Essa pergunta de Jesus, como Emmanuel interpreta, claramente mostra a necessidade que nós temos de manter a nossa confiança, principalmente quando tudo parece perdido e obscuro, sem saída. É nesses momentos que surge a ocasião de darmos o testemunho da nossa fé. Lembra que tudo tem um momento próprio. Se existe um momento para o trabalho, para o descanso, para o plantio e para a colheita, também existe um momento de nós mostrarmos a nossa confiança no momento adequado. Emmanuel lembra que ninguém consegue exercitar otimismo quando as situações estão todas voltadas para o bem. Ou seja, o exercício verdadeiro do otimismo, ele exige momentos de dificuldade para que nós possamos nos manter otimistas. Assim como ele coloca que é muito difícil que a gente consiga demonstrar a amizade nos momentos felizes. Nós sabemos e acabamos aprendendo ao longo da nossa vida que nós vamos experimentar diversos momentos. Existem aqueles momentos em que está tudo bem. Nós estamos cercados de pessoas, amigos, propostas, convites, mas é justamente nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos menos felizes, que nós descobrimos a preciosidade das amizades e dos afetos verdadeiros. E hoje, ainda, todos nós vamos ter oportunidade de voltarmos a Jesus, de pedirmos pelo seu socorro.
e o Mestre sempre nos socorre. E assim, nós passamos por esse momento tempestuoso, mas decisivo para o espírito imortal que atravessa por ele. Algumas pessoas, inclusive, chegam a comparar esse momento que nós estamos passando com o Apocalipse, com o fim dos tempos. Aquele momento em que o mundo iria terminar. E realmente é um término, mas é um término de uma época, de um ciclo, onde desponta um novo horizonte, uma nova realidade, transformada e saneada após essa tormenta. Esse final de ciclo também é registrado nas escrituras bíblicas, marcado por um outro evento, chamado o Armagedon. Esse momento que seria um momento de enfrentamento das forças do bem contra as forças do mal. E esse momento está ocorrendo essa batalha, mas é um momento de luta íntima, a batalha que nós realizamos intimamente dentro de cada um de nós, combatendo o mal que ainda nós trazemos, nós carregamos, o mal que nós realizamos, que nós fixamos ou que nós atraímos pelos nossos pensamentos, que são fonte criadora. Os nossos pensamentos têm o poder de criar a nossa realidade. E a realidade que nós vivemos hoje é produto das nossas ações passadas, daquilo que nós realizamos anteriormente e que através dos ciclos reencarnatórios somos convidados a reparar. Então, meus amigos, nós precisamos desenvolver os nossos pontos positivos, fortalecendo a nossa confiança, o nosso melhor lado e cultivar a nossa positividade, fazendo com que ela cresça, se torne cada vez maior, a ponto de sobrepujar muito a negatividade que nós nos cercamos. Nós voltamos então a essa passagem de Jesus com os seus discípulos, lembrando que discípulo é aquele que aprende, é um seguidor convicto de um determinado ideal, um aprendiz. E nós, o que temos aprendido? Nós estamos convictos, através de tudo o que a gente acaba vendo na doutrina espírita, de que a vida não se acaba, se nós estamos convictos de que nós somos dotados de uma alma imortal, que nós permanecemos vivos, mesmo após termos experimentado o fenômeno da morte, assim como o próprio Jesus já nos mostrou que existe essa vida que continua após a morte do corpo, como ele voltou e nos mostrou após ter morrido crucificado. Se nós estamos convictos da bondade, da justiça e do amor infinito de Deus, que estamos permanentemente amparados pelos nossos irmãos espirituais, somos, portanto, nós, os novos discípulos, para quem são chegados os tempos, de mantermos e darmos testemunho dessa confiança que o Cristo nos ensinou e que mantém em todos nós. Que nós possamos atravessar essa tempestade, crescendo e fazendo com que o nosso melhor, a nossa fé, a nossa segurança em Deus e em Jesus mostrem no momento em que formos perguntados onde está a nossa fé. Muito obrigado, muita paz a todos nós.